Amém. Graça e paz, amada igreja do Senhor Jesus. A você que está em casa, que está aqui, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre Deus não nos deu um espírito de medo. Eu lembro que eu já falei sobre o medo que nos paralisa. E hoje nós vamos falar que Deus ele não nos deu um espírito de medo. Nós sabemos que em meio a este caos que estamos vivendo, o medo tem se alastrado. Cada dia que passa, muitos têm entrado em pânico com as notícias, com os noticiários. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Samuel 17, versículo 26. Nós vamos decorrer um pouco no texto de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, o primeiro versículo é o 26. Vamos aprender como é que Golias, um homem só, apenas Golias, paralisou um exército por 40 dias. E um líder escolhido por Deus como Samuel deferiu covardemente. E amados, este é o poder do medo. Ele nos intimida e nos faz recuar. E Saul, ele temeu apenas a Golias. No versículo 26, diz o seguinte: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Lá no 37, Davi diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. E aí nós vamos para o 41 ao 47. Queridos, quando vocês estiverem em casa, lê todo o texto que nós vamos ver essa história linda que Davi enfrenta o gigante. Enquanto isso, no 41, Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Amém. Glória a Deus. A batalha, o texto aqui no versículo 47, ele fala que a batalha é quem? É minha? Não. A batalha é sua? Não. A batalha é do Senhor dos Exércitos. Há mais tempos, nós temos presenciado nos telejornais, um jornalismo de péssima qualidade que nós estamos tendo, que tem deixado com que tem medo nas pessoas, terror, pavor. E Davi estava indo levar alimento ali para os seus irmãos, que o pai pediu.
Está lá no início do capítulo 17. E quando Davi chega lá, todo mundo já tinha ido para a batalha. Então Davi deixou o alimento com o responsável e ele foi lá ver o que estava acontecendo, se seus irmãos estavam bem. E ele chega lá e ele se depara com o filisteu. Davi era um menino franzino. Os irmãos deles todos fortes, faziam parte do exército. Porque Deus, quando Ele nos chama, Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita a quem Ele escolheu. O tema da nossa mensagem é: Deus não nos deu um espírito de medo. E Ele não tem nos dado um espírito de medo. Eu, quando estudava, gostava muito da matéria de história. E o ano passado para cá, eu comecei a ler o livro de Josué e os livros que eu achava que não tinha entendimento, porque falava muito de guerra. E uma coisa eu aprendi, estou apaixonada quando eu começo a ler e vejo sobre as guerras. Batalhas, nós estamos sofrendo sempre, constantemente, a batalha contra a mente, contra os sentimentos. Em todo tempo nós precisamos enfrentar os nossos medos. Mas uma coisa nós temos a convicção, que Deus é aquele que peleja por nós. Ele é aquele que peleja pela nossa família. Quais são as nossas armas? Oração, jejum. Quantos temos enfrentado os medos de nos posicionar diante da palavra de Deus, de falar a palavra de Deus, de nos posicionar, sabendo quem somos em Deus, por medo do que o outro vai pensar, ou do que o outro vai falar. E nós precisamos ter sabedoria, termos cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que tem nos cercado, aquilo que tem alimentado a nossa fé. Romanos 10, 17 fala sobre isso. Se tem algo que alimenta a nossa fé, é o que ouvimos. Mas contraponto, se tem algo que alimenta o nosso medo, também é o que ouvimos. Quantos têm se perdido, gastado o seu tempo para ficar ouvindo noticiários infundados, vendo mensagens, olhando notícias de terror que geram pavor. E nós precisamos trazer, querido, como diz, Lamentações, como o profeta Jeremias falou, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós não podemos realmente mascarar a realidade, mas não podemos deixar de desfrutar a vida. Paulo, ao escrever a Timóteo, disse: Deus nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Lá em 2 Timóteo 1,7. Existe uma diferença entre o temor e o medo. Existe uma diferença entre a dor e o medo. Em você se afundar na... Quantas pessoas têm passado pelo luto, mas o luto também ele tem um prazo de validade. A dor do luto, ela pode nos amedrontar. Quantos têm enfrentado situações das quais tem gerado o medo, o pavor? Deus não nos vai tirar o medo. O medo é inerente à sua humanidade. É normal sentirmos medo. Eu tinha um pavor de medo de trocar uma lâmpada. Tive que enfrentar o medo. Gente, acho que foi o dia que eu mais orei na minha vida, foi para trocar uma lâmpada. Meu Deus do céu. Eu acho que foi aquele dia deitando para trocar uma lâmpada. E hoje consigo trocar, A oração já está menos, Mas eu tive que enfrentar o medo. Às vezes, o medo, ele nos paralisa. E nós não podemos deixar o medo nos paralisar. Deus, ele nos dá a coragem de sermos dependentes dele. E a coragem é o enfrentamento do medo. O que não podemos é permitir que o medo venha reger a nossa história a ponto de travar a nossa vida. O medo que nos paralisa, nos leva ao pânico, ao pavor, nos faz esquecer que Cristo está no barco conosco, nos infantiliza, nos boicota, nos faz perder o melhor de Deus. A ansiedade e o medo
nos faz acreditar em realidades que elas não existem. Quantas pessoas estão ansiosas, parando nos hospitais, quase infartando, por medo. Por gerar um medo, pavor. Eu estava conversando com uma colega na sexta-feira, e ela falando que ela não sai de casa porque ela está com medo. Nós sabemos que estamos enfrentando a pandemia. Nós temos todos os cuidados de distanciamento, de estar usando máscara, de estar usando álcool em gel, de não estar se aglomerando. Mas não vai ser uma pandemia que vai fazer amedrontar. Quantos estão com pavor, com medo de seguir a Cristo? Quantos estão ouvindo a palavra de arrependimento? Uma palavra que o Senhor está trazendo ao seu povo, de se arrepender, de se converter dos seus maus caminhos. Mas um medo do que o outro vai pensar. Um medo de deixar as coisas da terra, aquilo que perece. Um medo de deixar Cristo dominar a tua vida. Por causa de que, eu vou esperar o filho se converter, eu vou esperar o marido, a decisão do marido. O medo traz o pavor. O medo de seguir a Cristo. O medo que enfrentamos, muitas vezes ele nos amadurece. O medo que eu enfrentei me amadureceu, né? Que hoje eu já consigo trocar uma lâmpada. O único medo, amados, que eu não posso ter, que você não pode ter, é de enfrentar o medo. O Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso. Não te mando eu. O Senhor nos manda. E se o Senhor nos manda, é porque Ele nos dá ousadia, nos dá coragem. Toda batalha travada na mente vai requerer de nós uma decisão. E muitas vezes nós estamos alimentando os pensamentos tóxicos, ao invés de alimentar a nossa fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé. Quando eu fiz essa leitura, estava lendo 1 Samuel, que ousadia de Davi. Um menino, jovem, foi lá e enfrentou Golias, o gigante, que há 40 dias estava amedrontando um exército. Um exército de Saul não era qualquer exército. Aquela coragem foi de Davi, apenas não. Davi sabia em que ele cria. Davi sabia em quem estava ao seu lado na batalha. João escreveu: Deus é o amor, e o amor lança fora o medo. Está lá em 1 João 4,18. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Precisamos, querido, vencer o medo com ousadia. Um cristão ousado, ele é cheio da confiança de Deus. Então levante-se. Levante-se com ousadia na presença do Senhor. Enfrente os seus medos, não fique prostrado. Ainda que as lutas venham, ainda que as batalhas venham. Eu sempre falo, sempre penso no que Jeremias disse. Eu sempre falo lá em Lamentações 3:21. Eu sempre esqueço o texto. E eu sempre gosto de lembrar no que o Senhor fez. Quantas lutas nós temos enfrentado desde o ano passado, desde o início dessa pandemia. E eu gosto sempre de trazer à memória, sempre, de cada livramento, de cada situação que o Senhor tem nos dado. Sabe, eu começo a analisar o crescimento. Eu falo que do ano passado, foi o melhor ano da minha vida, tem sido. Não que não tenha lutas, não tenha dificuldades, tem que enfrentar os medos. Mas nós temos um Deus todo-poderoso. Um Deus que é Senhor dos exércitos. Nada, a igreja do Senhor sou eu e você. Nada pode deter a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja do Senhor. Muitas vezes nós não temos medo de ir ao supermercado, de ir ao banco,
Mas colocamos desculpa do medo de vir à igreja, de cultuar. Online é uma bênção. Estar presencialmente, cultuando junto com cada um, é maravilhoso. É tremendo. Então nós sabemos que existem os grupos de riscos. Nós sabemos que tem irmãos que não podem estar presencialmente, mas aquele que pode, aquele que está aqui, vamos trazer memória quantas batalhas nós já enfrentamos, quantas lutas. Mas o Senhor nos deu vitória em cada uma delas. O privilégio de acordarmos todas as manhãs, respirando, preparados para mais um dia, fazer o que Efésios 6:10 diz. Nos vestimos da armadura de Deus, da couraça da justiça, de nos prepararmos. Davi, para derrotar Golias, ele precisou só de 3 pedrinhas. Nós só precisamos nos derramar diante da presença do Senhor, buscar a tua face, sabendo que é Ele que guerreia por nós. Sozinho nós não podemos nada, querido, nada. Mas o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento. Se Pedro não fosse ousado, Pedro não teria caminhado sobre as águas. Às vezes nós temos medo de iniciar uma nova história, com medo do fracasso, com medo de errar. Mas esse de iniciarmos faz parte. Se errarmos, vamos aprender. Não aprendemos na dor, aprendemos no medo. Se iniciamos algo, se não der certo, aprendemos com aquilo ali. Lógico que nós precisamos buscar constantemente a direção do Senhor. E o medo, ele nos traz inconstância. Esse ano nós estamos trabalhando com o tema, né? Sejamos constantes na evangelização. Constante naquilo que nós estamos fazendo. E o medo, ele gera inconstância. Muitas vezes nós colocamos lá, né? E fazemos aquela lista de tudo que nós planejamos. Chega um dado momento que nós sentimos medo, porque o primeiro tópico da lista não deu certo. E aí acaba vindo o espírito de medo. E o Senhor, Ele nos encoraja a prosseguir. O Senhor, Ele nos encoraja a buscar a direção dEle. Nós precisamos buscar a direção do Senhor em todo tempo. E nós precisamos ser esses cristãos ousados, que não tememos o homem, o nosso temor é a Deus. Muitas vezes, muitos que aqui não estão, muitos que estão, talvez que não estejam vendo essa mensagem agora, ou que possa ver depois, ainda não tomou uma decisão com Cristo, por causa do medo. Ainda não tomou uma direção, ainda não se posicionou em servir ao Senhor, porque o medo tem paralisado. Porque o medo de enfrentar a opinião do outro tem paralisado você. O medo de abandonar uma vida de pecado tem te paralisado. O medo e o apego às coisas terrenas tem paralisado. Josué 1:9. Foi o que eu já disse. E só para reforçar. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que andares. Aonde quer que você vá, o Senhor é contigo. Aonde quer que você esteja, o Senhor é contigo. Aonde quer que você caminhar, o Senhor é contigo. Na certeza de que o Senhor caminha contigo em todo o tempo. Davi ouviu a intimidação de Golias e mesmo assim ele avançou. Golias, por mais que ele tenha tentado intimidar Davi, ele não paralisou, ele avançou. Saul ouviu e recuou com todo o seu exército. Sua postura define sua vitória. Davi, ao matar Golias, gerou no exército de Israel motivação e coragem para derrotar os filisteus. Quando eu venço o medo, quando eu enfrento os medos, os gigantes,
Eu gero coragem no meu próximo. Certo momento, eu nunca tive medo da morte, de falar, vou morrer. Eu sempre tive a convicção de que eu morresse, eu ia para o céu. Nunca tive medo da morte. Mas eu descobri algo que eu temia. Que eu tinha medo de perder as pessoas que eu amava, que eu amo. E quando foi em uma dessas ministrações que o bispo começou a fazer desde fevereiro, então esse medo, ele foi se bandindo, ele foi indo embora, sabe como? Falando para as pessoas que eu amo, para que confesse Jesus e aceite como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque eu imaginava assim, se eu morrer primeiro e a pessoa não aceitou Jesus, como é que eu faço? Então a Bíblia fala que a gente tem que falar, pregar em todo tempo, falar em todo tempo. Há tempo e há fora de tempo de falar do Senhor. Então hoje, em todo tempo, em toda oportunidade, eu falo de Jesus. Quando eu recebi a notícia semana passada que uma colega minha estava na UTI, estava enferma, e eu entrei logo em contato com ela. E quando foi na quinta-feira, na sexta, então eu fiz, levei ela a orar, a aceitar o Senhor, a confessar a Cristo como único e suficiente Salvador. E fiquei em paz. Passou os dias, na sexta-feira ela me respondeu. Eu estive com a mãe dela na quinta. E na sexta ela falou, eu tive uma experiência tremenda com Deus. Então, nós precisamos enfrentar os medos. Às vezes nós temos medo de falar de Jesus. Às vezes nós temos medo pela que o outro vai pensar, está falando de Jesus, só fala isso. Mas nós temos que continuar falando, nós precisamos continuar insistindo em falar de Jesus. Porque de nós mesmos, querido, nós não podemos nada. Toda capacitação, toda coragem, toda ousadia vem do Senhor, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, queridos, não permitam que o medo lhe paralise. A coragem, ela contagia. Então, não deixe que o medo te pare. Siga em frente. Siga em frente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com ousadia, com coragem, com sabedoria, com discernimento. Vamos nos colocar de pé, orar ao Senhor, agradecer por esta manhã. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que é viva, eficaz e verdadeira. Obrigada, Deus querido, porque Tu tem sido um Deus maravilhoso, misericordioso. As Tuas misericórdias, Senhor, são a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Deus querido, que nós não tememos ao diagnóstico médico. Obrigada, Deus querido, que nós não tememos ao homem. Mas o nosso coração tem que ser gerado todas as manhãs, temor a Ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque